Oi, gente! Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Domingo à Noite. Domingo à noite de 9 de fevereiro de 2025, episódio de número 56. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Menino, essa história do dia 9 de fevereiro vai dar o que falar, né? Ter paz ou ter razão? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Na verdade, isso aí virou um meme da internet, né? Mas aí é que está um ponto que talvez a gente possa discutir. Todos nós temos um juízo de valor. Esse juízo de valor faz com que a gente tenha uma visão, um ponto de vista a partir de um fato. Talvez isso possa até ser o óbvio, mas muitas vezes a gente tem que falar o óbvio para chegar numa conversa mais clara em relação às coisas, né? Então, olha só. E aí, quando a gente tem esse juízo de valor e esse ponto de vista, a gente vai ter um posicionamento, né, a respeito de um determinado assunto. O que você acha a respeito de tal coisa? Eu acho assim, eu acho assado. Isso aqui que aconteceu, isso aqui, eu acho que foi certo, eu acho que está errado. E isso faz com que, inclusive a internet amplifica muito esse negócio de a gente ter de corrigir, entre aspas, as pessoas. E eu acho que esse negócio de corrigir tem uma relação muito mais a ver do que com uma vaidade pessoal de dizer que eu sou uma pessoa, eu estou certo, eu estou correto dentro das minhas atribuições, do que você simplesmente expressar a sua opinião para prolongar para você qualificar um debate, por assim dizer. E é lógico que o meio é a mensagem, então se você você for de uma forma muito ríspida, muito grosseira, você vai receber de volta na mesma moeda a mesma coisa. E aí, o que acontece aqui, né? Acontece que se você entrar nessa onda de você querer mostrar para o mundo o seu ponto de vista, para que esse ponto de vista seja visto como algo correto e coisa e tal, ou seja, você mostrar para o mundo que você tem razão, você vai acabar criando contendas intermináveis com todo mundo. E por quê? Porque a gente vai querer impor ao outro o nosso ponto de vista. Esse é o. E o outro, que talvez seja, é que todos nós temos posições diferentes em alguma coisa. Todos nós temos algum ponto de discordância. Isso não tem como isso não acontecer, tá? E aí, por que eu falo sobre esse ponto e esse ponto de uma forma bastante coesa, né? Porque muitas vezes essas pessoas, todos nós temos experiências de vida, vivências. Às vezes, por exemplo, vamos lá, uma pessoa que tem uma posição a respeito da criminalidade. Existem pessoas que, por uma questão de experiência pessoal, têm uma determinada posição. Outros que têm um outro tipo de vivência, vai ter uma outra posição. Exemplo. E isso faz com que nós sempre
tenhamos alguém com quem a gente tenha que discordar, e às vezes até pessoas que são amigas nossas. E muitas vezes é necessário entender que algumas discussões não vão levar a lugar nenhum, porque você não vai mudar o seu ponto de vista e essa pessoa não vai mudar o ponto de vista. E a questão da vaidade, ela entra nesse bojo aí. Eu quero ter razão. Eu tenho a minha razão. Olha lá, minha. Aí que tá o ponto. Minha razão. E esse ponto de você ter a sua razão, em vez de ter uma razão que seja aceita por todas, tem um pouco a ver com as nossas vaidades pessoais, mas também tem muito a ver com a nossa vivência e também com a forma como as coisas do mundo estão sendo lançadas e jogadas. Então, às vezes, o bom senso é saber se a outra pessoa está disposta a ter um diálogo sadio. Porque se essa pessoa não tiver disposta a ter um diálogo sadio, de conversar para entender o ponto de vista do outro e não conversar para empurrar o seu ponto de vista goela abaixo do outro, a gente vai ter aí uma economia de energia, porque uma discussão ela gera um desgaste energético. A gente fica com raiva, a gente fica com um monte de coisa. Então, às vezes, é preferível ter paz. Às vezes, é preferível ter paz do que ter razão. Porque existem pessoas que realmente não vão abdicar do seu ponto de vista. Até mesmo porque, em alguns casos, esse ponto de vista os beneficia, os traz vantagem, ou os leva a eles entenderem que estão numa posição de vantagem. E, na verdade, não estão. Então, muitas vezes, a gente não precisa ser o dono da razão. Vai chegar um momento em que essas pessoas vão se dar por si e vão perceber que o ponto de vista delas não está correto, está equivocado. Porque é que nem, às vezes, a questão da mentira e da idolatria, né, que nós vivemos, ela tem uma relação muito próxima com os efeitos que alguns tipos de entorpecentes nos trazem. É incrível. Quando chegar ao fundo do poço, essa pessoa vai acabar entendendo que, nossa, tá tudo errado. Eu estava errado esse tempo todo. E às vezes não é você falando o que vai acontecer. Essa epifania da pessoa. A epifania das pessoas pode acontecer não nas palavras, e sim nas ações e nos fatos. Então, se a outra pessoa não concorda com você, paciência. Pode acontecer dessa outra pessoa acabar no fundo concordando com você quando perceber que aquilo que ela acreditava era de fato um castelo de areia. Então é isso, gente. Então esse foi o episódio de número 56 de domingo à noite. Episódio esse do dia 9 de fevereiro. Não deixem de comentar, curtir, seguir o podcast, compartilhar para os seus amigos e também não deixe de interagir com a gente, comigo, né, nas plataformas das mídias sociais. Esse episódio que foi feito por inspiração e improviso por mim, André Arruda, e tem a produção da Castor AMP. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se
e até o próximo episódio de domingo à noite. Um beijo!